O título da mensagem de hoje é Palavras e atitudes alinhadas, vida e família abençoada. Alguém quer isso? Dá um glória a Deus aí. Gênesis 6, verso 5 está escrito: O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente o quê? Maus. Todos inteiramente maus. Não era aquela coisa de alguns pensamentos e nem de vez em quando. Não era uma parte, parcialmente maus. Deus está dizendo que a maldade foi crescendo tanto que chegou uma hora que já não tinha espaço para mais nada. E irmãos, assim como coisas boas crescem, coisas ruins também crescem. Agora a pergunta é: com que nós estamos alimentando a nossa mente? Com coisas boas ou ruins? Porque vai crescer. Com que regamos as nossas expectativas de vida? Como assim regamos, pastor? Com o que a gente está regando todos os dias? Com o que a gente está alimentando todos os dias? E já que esse mês estamos falando sobre não desista da sua família, o que está crescendo quando falamos a respeito da família? Há casais que foi crescendo o nível de conversa sobre divórcio. Não, vou separar, vou largar você. Vou separar, vou largar você. A primeira vez foi um desabafo, a segunda vez foi cabeça quente, a terceira vez estava nervoso, a quarta vez, a quinta vez, a milésima vez. Mas vai se construindo um ambiente. Jesus, no evangelho escrito por Mateus, disse que nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Por suas palavras serão condenados, ou por suas palavras serão justificados. Jesus não disse que eu serei condenado ou justificado pelo que os outros fizeram a mim. Alguém pode ter feito algo muito grave contra mim, mas o que interfere na minha vida com Deus não é o que fizeram comigo. Gente, a gente está cheio de exemplo na Bíblia, mas a gente sempre vai falar do José, que é mais do que o que fizeram com José. Mas José continuava alimentando, regando o seu sonho. O sonho foi crescendo e se tornou realidade. Que a visão de eu não desisto da minha família continue crescendo. O mês está acabando, o tema está acabando, mas a visão não acaba. Que essa visão continue sendo regada por nós, em palavras, em ações, em orações, em clamor, em jejuns, em busca. Eu não desisto da minha família. O lugar da minha família é na presença de Deus. Mas aí eu preciso alinhar o que eu falo com o que eu faço. Deus está aborrecido com a humanidade, está escrito aqui em Gênesis 6, porque o que foi crescendo na mente e no cotidiano, nas ações do dia a dia, foi só maldade, de modo que não sobrou mais espaço para nada bom. Diz que todos os pensamentos e em todo o tempo, a maldade preencheu todos os pensamentos em todo o tempo. Sobrou o que para a bondade? Nada. Nem sempre foi assim. Quem hoje está diante de um juiz, brigando pelos bens, nem sempre foi assim. Um dia era meu bem, no outro dia passou a meus bens. Num dia era meu amor, no outro dia era meu rancor. O que nós estamos alimentando? Filhos que estão sendo intoxicados com palavras e atitudes totalmente fora do contexto bíblico. E alguém vai falar para mim: pastor, mas sabe o que é? É que na minha casa só eu sou de Jesus, só eu e a criança, só eu e meu filho e minha filha. Pois é, pensa nos dias de Noé, era só ele na terra. Deus não falou que Noé e a sua família acharam graça aos olhos dele, nós já vamos chegar nisso. Deus não falou que a família de Noé era uma bênção, também não falou que era uma maldição. Eu não estou aqui nem levantando a bandeira do pecadores nem de santos, só estou dizendo que quem achou graça aos olhos de Deus não foi a família de Noé, foi quem? Noé. Mas uma coisa está clara, explícita na Bíblia: Deus falou que não tinha mais ninguém que prestava na terra.
E como é que o Noé consegue prestar no meio de tanta gente que não presta? Pois é, Paulinho, dá para prestar no meio de gente que não presta. Só não dá para continuar se alimentando daquela mesa e achando que você não vai ter a mesma dor de barriga que eles têm. A gente precisa escolher. A gente precisa decidir se o nosso comportamento, as nossas ações e principalmente, eu prego isso há anos, as nossas reações, porque ações a gente planeja. Eu vou chegar e eu vou falar assim, 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 e vai dar tudo certo. Mas aí quando a pessoa fala algo que a gente não esperava, ou age de uma forma que não esperava, ou vem uma informação que a gente não esperava, como é que a gente reage? É aí que a gente revela o nosso coração. Não é nas ações, é nas reações. É aí que o negócio pega. E Noé, mesmo no meio de um povo e de um tempo em que todos os pensamentos e todas as pessoas estavam corrompidas, Noé foi a diferença. Para de reclamar de quem não está bem ao seu redor e começa a dizer: Deus, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu vim fazer a diferença aqui nesse lugar. O problema é que hoje a gente é uma igreja, às vezes, mas às vezes a igreja está meio mimada. Não fizeram do jeito que eu queria, não falaram do jeito que eu queria, não me agradaram do jeito que eu queria. Irmãos, há 2 semanas atrás, ou 3, acho que foi 2, eu preguei sobre Eliseu e a sunamita. Quem lembra disso? E a Bíblia diz, a Bíblia não é o Rogério, a Bíblia diz que quando a sunamita está vindo, Geazi vai ao encontro e volta. Essa mulher se prostra aos pés de Eliseu. Geazi tenta tirar a mulher. E qual que é a resposta do Eliseu? Alguém lembra? Deixa ela. Ela está aflita e Deus não me revelou o que está acontecendo. Quem lembra que eu preguei isso? Aí eu pus um tópico escrito. Mesmo assim tem gente que não tirou foto, não escreveu, não anotou, deu uma cochilada na hora, dormiu. Escrito: não espere, não viva esperando que as pessoas o quê? Adivinhem. Fale. Pare de esperar que as pessoas percebam. Fale. Converse. Tire dúvidas. Se expresse: olha, eu estou precisando de ajuda. Irmão, preguei aquilo na semana seguinte. Alguém fala assim: pastor, tem uma pessoa que está chateada. Por quê? Porque ninguém se importa que ela está sofrendo. Peraí, mas ela estava no culto? Estava. E ela não ouviu a mensagem? Tem gente comendo muito e não fazendo nada com o que come. A pessoa sentou, ouviu, falou amém, levantou a mão, baixou a mão. Eu estou falando aqui, tá? Não estou falando da pessoa, estou falando só uma ilustração. Levantou a mão, balançou a cabeça, fez tudo que a gente faz. E no final, na semana seguinte, reclamou. Porque alguém não percebeu. Tal pessoa, tal irmão, tal irmã, não sei quem, nem percebeu, nem veio atrás, nem perguntou. O que a gente está fazendo com as palavras que Deus está nos dando? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou levantando a bandeira aqui do seja indiferente. Pelo contrário, vocês sabem o quanto eu encorajo a gente se importar uns com os outros, amém? O que estou dizendo é que tem gente que é muito fácil de ser alimentado pelo diabo. Muito fácil. É só o diabo mandar uma sugestão, um prato, a pessoa pega e come. Eliseu, gente, Eliseu, meu Deus do céu. O tanto de milagre do ministério de Eliseu. E alguém vai dizer: mas ficou faltando lá o ressuscitar lá e 2, né? Porque se era porção dobrada, se o Elias ressuscitou, tem que ressuscitar 2. Então Deus falou: peraí que não vai dever nada a ninguém. Até os homens que estão fazendo sepultamento lá do homem, quando vê, estão vindo, estão invadindo a cidade, joga o morto aí no túmulo do Eliseu. Quando bateu no osso do Eliseu, Deus falou: tá, paga a conta. O que isso me ensina? Que até quando eu e você saímos de cena, Deus continua sendo o nosso provedor. Deus continua honrando a nossa memória, o nosso nome, se alinharmos nossas palavras e atitudes com aquilo que Ele está falando. Noé não se tornou mais um na multidão. Noé não se deixou corromper, contaminar ou influenciar por qualquer outra coisa. Ele mantinha no coração uma aliança com Deus, o desejo de uma aliança com Deus. Isso está na Bíblia, isso está escrito aqui, eu vou ler com você mais. Olha o verso 6. Versículo 6 diz assim, e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa o quê? Tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra
essa raça humana que criei, sim, e também destruirei todos os seres vivos, pessoas, grandes animais, animais que rastejam pelo chão, e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém o quê? Noé, porém o quê? Encontrou o quê? Favor diante do Senhor. Na Almeida vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, no meio de uma geração corrompida. O verso 9 diz: este é o relato de Noé e sua família. Olha só, é o relato de quem? Noé e sua, porque eu carrego comigo a minha família. Mas agora Deus vai dizer sobre pessoas. Noé e sua família eram justos, é isso que está escrito? Noé era um homem justo. Por causa de um homem justo, uma mulher justa vai ter família salva hoje aqui. Por causa de uma pessoa clamando, vai ter um familiar sendo alcançado em nome de Jesus. Eu acredito porque está escrito, e Deus não deve nada a ninguém. Não era um homem justo, a única pessoa íntegra. Opa, agora aqui derrubou qualquer dúvida. Quantas pessoas íntegras tinham? A única, só ele. A única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Eu ouso, pelo amor de Deus, a Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar uma palavra, não é isso. Eu ouso dizer que o e andava, cabe, por que andava? Porque não era justo e íntegro, porque andava em comunhão com Deus. Noé não é o bonzão e também anda com Deus. Noé é diferenciado porque anda com Deus. Quer ver a diferença na minha e na sua vida? Ande com Deus. Fale segundo a palavra de Deus e se prepare para viver as promessas de Deus. Agora, quem não quer andar com Deus? Está cheio de gente que não quer andar com Deus, irmão, mas cita a promessa. Gente, nós estamos vendo um tempo que as redes sociais santificaram um monte de pecador que nunca se renderam aos pés de Cristo, nunca passaram debaixo do sangue do Cordeiro, nunca reconheceram seus pecados, nunca confessaram Jesus, e se confessaram por atacado, mas não foi aquela confissão de reconhecer: eu sou pecador, eu preciso mudar, eu sei quem eu era, eu sei de onde Jesus me tirou. E não estou dizendo que foi fácil ou que é fácil, estou dizendo que eu não quero voltar para lá. Mas alguém está nessa? Dá um glória a Deus. É sobre isso que se trata. Só que para não voltar para lá, eu preciso andar em comunhão com Deus. Para continuar vindo pregar, eu preciso andar em comunhão com Deus. Para continuar acreditando que a minha família vai ser salva, eu preciso andar em comunhão com Deus. Para acreditar, como a gente orou aqui, que o pão nosso de cada dia vai chegar, eu preciso andar em comunhão com Deus. Para acreditar que eu vou ter mensagem para pregar, saúde para pregar, inspiração e principalmente unção do Espírito Santo, que isso não dá para produzir aqui na terra. A unção é de Deus, é o céu que derrama, ninguém recebe se do céu não for dada. Unção para pregar, eu preciso continuar andando em comunhão com Deus. Se eu parar de andar em comunhão com Deus, eu posso ensinar a Bíblia, mas não posso compartilhar a vida da Bíblia. Quem está entendendo? Tem professores de teologia que dão um baile em todos nós juntos aqui sobre conhecimento, mas eles não têm um pingo de unção de vida, porque eles enxergam como um livro a ser estudado e ensinam sobre um conhecimento. Eu vim aqui pregar sobre relacionamento. Boa parte das mensagens que eu prego para você doeram em mim, me fizeram sangrar, me fizeram chorar. Boa parte das mensagens que eu ministro para você doeram na minha alma. Noé vai começar a povoar a terra sobre o que doeu na alma dele. Um dia ele tinha vizinhos, no outro dia só tinha água. Num dia ele tinha amigos, tinha festa para ir. No outro dia ele tinha só família e animais dentro de uma arca toda fechada. Irmãos, a gente olha a história de Noé e a gente acha incrível. Agora a pergunta é: quem queria passar aquele tempo dentro da arca com aquele monte de animal, sem saber o que ia dar? Quem quer reconstruir tudo? Eu nem estou falando sobre o tempo, e eu já vou me aprofundar nisso, que Noé construiu. Eu estou falando depois, do pós-dilúvio. Porque quem concorda que valeu a pena tudo que Noé fez, diga amém. Bacana, tenho certeza que sim, mas não significa que foi fácil, e nem significa que foi gostoso. Um dia Noé tinha colegas, não vou falar amigos, palavra forte, amigos. Um dia Noé tinha familiares além do pessoal de dentro da casa dele. Como eu disse, repito, um dia Noé tinha vizinhos. No outro dia só tinha água ao redor, uma arca fechada, cheio de barulho de animais. E uma promessa: uma hora isso vai acabar.
Eu também estou debaixo da promessa, uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar. Você crê, diga, uma hora isso vai acabar. O que, pastor? Essa pressão desse mundo vai acabar. E isso é promessa para quem vai para o céu, é desespero para quem vai ficar. Eu vivo pela maior promessa que existe, eu vou para o céu, e eu quero levar o máximo de gente que eu conseguir. Ainda que isso custe aqui na terra popularidade. Porque há algumas mensagens que me fazem impopular, não tem problema. Eu não quero ser grosseiro, não posso ser. Eu não posso ser indiferente à dor e à dificuldade das pessoas, não posso. Mas eu preciso pregar a verdade, ainda que ela doa em mim e em mais alguém aqui. Noé teve que lidar com tudo isso. Primeira coisa que eu entendo aqui e aprendo: Noé achou graça aos olhos de Deus quando ninguém achou nada. Enquanto todo mundo aborrecia a Deus, Noé alegrava a Deus. Irmão, dentro da sua casa, não é porque todo mundo aborrece Deus, você também tem que aborrecer. Não é porque todo mundo mente que você tem que mentir. Não é porque todo mundo engana. Não é porque todo mundo, não, a minha família, todo mundo casou e separou, eu também vou ter que separar. Essas maldições têm que ser renunciadas verbalmente e crendo que Jesus já pagou o preço de todas elas na cruz do Calvário. Hoje nós vamos fazer uma oração com as nossas palavras, renunciando todas as maldições que chegaram até nós por herança familiar, não por maldade familiar, porque nem sempre é maldade. Às vezes tem alguém que é mal mesmo, mas nem sempre é maldade. E ainda digo mais, até quem age com maldade, lembra que foi enchendo? Eu falei que a terra sempre esteve cheia e todos os pensamentos dos homens em todo o tempo era ruim. Sempre foi assim? Sempre foi assim? Não, foi crescendo. Até gente que age com maldade, talvez foi permitindo a maldade ir entrando dentro de si. Aquela pessoa nem sempre foi má. Irmãos, às vezes a gente ouve e atender pessoas, viver a imersão homem ao máximo, uma mulher única, por exemplo, assim como Zé e Sandrino casados para sempre, e outras coisas mais, faz a gente entender a dor e às vezes a postura, o jeito de ser de algumas pessoas. Passaram tantas coisas na vida que a gente jamais imaginava, e a gente vai e rotula a pessoa pelo que ela apresenta hoje, mas despreza a história dela, o que ela carregou, o que ela recebeu até chegar aqui. Eu não estou dizendo que tem justificativa para a gente se tornar mal, pelo contrário, Noé não se tornou, José não se tornou. Eu só estou dizendo que até quem se tornou mal, nem sempre foi assim. Quem entende isso? Irmãos, vocês acham que alguma mãe, pai de verdade, não gente que põe filho no mundo, não sabe nem o que é ser mãe ou pai. Mãe e pai de verdade. Tem mãe e pai de verdade que são bênçãos, lutam pelo melhor para os filhos, até que não têm o conhecimento da Bíblia, mas dão amor, tentam apresentar Deus de alguma forma, tentam fazer o melhor para os filhos, e infelizmente os filhos caem para a marginalidade. Existe ou não existe? Existe ou não existe? Para a corrupção? Sim. Agora, alguém acha que essa mãe, esse pai um dia pegou aquele bebezinho lindo no colo, que fazia gracinha, que sorria, que era o xodó da família, e imaginou que um dia andar com uma arma querendo matar os outros? Não. Então calma, mas cuidado. Calma quando olhar para fora, e cuidado quando olhar para dentro. Você pode dizer isso comigo? Diga calma quando olhar para fora. Outras pessoas têm sua história, e cuidado quando olhar para dentro. O que está me enchendo vai me transformar. Saiu um amém. Deve ser de alguém, eu sei quem foi, mas que está procurando se encher de Deus. O que está me enchendo vai me transformar. Romanos 12 diz que nós não devemos nos moldar aos padrões desse mundo, mas devemos ser renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento. O que é isso? Quanto mais eu sou moldado por Deus, mais eu me torno segundo o céu. Quanto mais eu me deixo influenciar pelas coisas desse mundo, mais a natureza caída. Noé achou graça quando ninguém achava. Verso 13, vamos lá. Eu vou pulando, eu vou falar só de alguns versículos que não dá tempo de ler tudo, tá? Todo mundo conhece a história. Se não conhece, depois você fala com o Israelzinho, meu filho, que ele conta para você. Ele prega, tá bom? Vamos lá. Verso 13 diz assim: assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra
com betume por dentro e por fora, para que não entre o quê? Água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. Ponto. Até aí tá bom, depois Deus vai falar sobre as medidas da arca. No meio de toda a violência, no meio de tudo, em todo o tempo que enchia de maldade os seres vivos, Noé não se encheu. A Bíblia não diz que Noé era perfeito, a Bíblia não diz que dois nunca pecaram aqui na terra, Jesus e Noé, não diz. Noé também pecava, Noé também era imperfeito, Noé também tinha maldade. A gente precisa ler a Bíblia com atenção, a gente precisa devorar a Escritura, meditar. Por que Deus falou que ia destruir? Porque todos os pensamentos em todo o tempo eram maus. Deus sabia da fragilidade do ser humano, e que pensamentos maus vinham, e vêm para mim. Mais alguém? Pensamentos ruins vêm para mim, mais alguém? E às vezes parece que vem uma temporada só de pensamento ruim, mais alguém? Então cuidado com o que você fala quando os pensamentos ruins chegam, porque o que vai te justificar não é o que você pensa, é o que você fala depois que pensou. O que te vai condenar também é. Noé achou graça, Noé encontrou favor, porque ele não se permitiu ser cheio. Ser o quê? Cheio de maldade. Ser cheio em todo o tempo. Guarda isso, você nunca mais vai esquecer. Quando alguém falar, o problema é que os homens foram se enchendo tanto de maldade, tanto tempo com maldade, que já não tinha nenhum tempo que dava um espaço para fazer uma gracinha, para alegrar o coração de Deus. Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso. Chame a atenção de Deus pelo bem, por ser cheio da graça dele em sua maneira de viver. Irmão, nós vamos chamar a atenção de Deus pelo motivo certo. Quando Deus olhar para mim, não tem que ver o homem mais violento da terra. Quando Deus olhar para mim, não tem que ver o homem mais esperto, malandro da terra. Quando Deus olhar para mim, não tem que ver o homem mais galanteador da terra, ou mais rico que seja, ou mais qualquer coisa. Mas quando Ele olhar para mim, Ele tem que ver que a essência dele está em mim, e está prevalecendo contra a essência do mundo. Isso é achar graça aos olhos de Deus. Isso é encontrar o favor de Deus. É quando Deus olha para Noé e diz assim: ele também tem falhas, ele também tem pecados, mas tem muito mais de mim do que no mundo nele. Tem muito mais de Deus do que no mundo. A nossa guerra diária, sabe por que todo dia, quando que eu falei? Eu e você precisamos orar, ler a Bíblia, porque todo dia o mundo não pede licença, ele arromba as portas da nossa vida e tenta nos contaminar o máximo que conseguir. E todos os dias a palavra de Deus vem lavando, vem restaurando. Todo dia o mundo tenta nos desanimar, nos colocar para baixo, e todo dia a palavra de Deus vem e nos alegra, nos põe para cima. Põe para mim Provérbios 12:25, por favor. Eu acho que é isso. Eu não preparei essa, mas deve ser. Presta atenção nisso. É isso aí mesmo. Eu quero que coloque na Almeida Revista e Corrigida, que é melhor ainda. Mas não, segura aí, segura. Volta lá. E depois é na NVI, não é ARC não. Presta atenção por causa de uma palavrinha aqui, ó. A preocupação faz o quê? Gente, isso aqui agora eu estou mostrando um tópico meu. É o quê? Palavra de quem? De Deus. A preocupação faz o quê? Deprime a pessoa. Ô pastor, agora eu vou viver cuca fresca. Não seja xarope também. Lembra que a questão de Noé naquele tempo todo mundo estava em todo tempo cheio de maldade. Se preocupar é humano. Ser assolado por maldade é humano. Deixá-la dominar e governar eu e você é maligno, é perverso. Quem está entendendo a diferença? A preocupação deprime a pessoa. Quer dizer que eu não tenho que me preocupar? Não, peraí. Nós estamos falando aqui do excesso de preocupação. De gente que só vive de preocupação em preocupação, em preocupação, em preocupação. Pelo que realmente é motivo de preocupação e pelo que nem é motivo de preocupação. Eu já passei por isso, eu já vivi assim. Mais alguém? Eu já vivi assim. Eu não estou falando de viver a vida sempre assim, mas já tive momentos assim. Gente, está cheio de gente aqui que deve ser... A Júlia, que está fazendo sombra faz 15 minutos. A Ju que está crescendo ainda, que eu vi, né, o pastor Moacir e Dani, pastora missionária Dani. A Júlia levantou a mão.
que ela já viveu assim. Imagina, foi período de prova, porque imagina a preocupação na cabeça de uma criança dessa. Mas a gente acabou de sair de uma pandemia. Então, irmãos, quem já viveu cheio de preocupação, em cima de preocupação, começou a aparecer. Foi só falar que a Júlia, que tem 10 anos, aí ela vai ficar brava que eu falei 10. Ela fala, não é 10 não, pastor. Ei, presta atenção. Essa preocupação excessiva e que a gente rega todo dia, vai nos deprimir, vai jogar a gente para dentro de um quarto. A pessoa não sai, não vive, não luta, não conquista, não se realiza e ainda joga a culpa nos outros, diz, ninguém se importa comigo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Põe na NVI, por favor. O coração ansioso deprime quem? O homem. Mas uma palavra bondosa o anima. E põe ainda na Almeida Revista e atualizada para fechar. Ó, a ansiedade, olha isso aqui, ó. Almeida Revista e atualizada. A ansiedade do coração do homem faz o que com ele? O abate. Mas uma boa o quê? A boa palavra. A palavra de Deus. Na minha boca, na sua boca. Na Bíblia direto. A boa palavra faz o quê? O alegra. Quem estava secando vai florescer, irmão, essa noite. E vai se lembrar disso quando falar da sua família. Você quer a sua família florescendo? Quer a sua família se alegrando? Abra a boca para liberar boas palavras sobre a sua casa. Porque essa ansiedade, esse excesso de preocupação, não vai resolver os nossos problemas. Vai trazer junto uma gastrite, um AVC, um infarto, um coração amargo, uma visão contaminada. Palavra. Que tipo de palavra sai da nossa boca? A que traz vida, ânimo, alegria, fé, esperança, ou a que destrói? Volta lá em Gênesis 6, vamos ver o verso 17. Então nós já entendemos que nós temos que chamar a atenção de Deus pelo bem, para ser cheio da graça dele na maneira de viver, assim como Noé era. Agora Gênesis 6, verso 17 e 18. Preste atenção, irmão, Deus está falando, e eu já falei isso para vocês e vou falar de novo. Se Deus está falando, já é motivo de a gente prestar atenção? Deus está falando com Noé. Noé já tinha que parar tudo para prestar atenção em Deus? E mesmo assim Deus teve que falar, presta atenção. Por isso que o pastor, às vezes, quando começam a conversar paralelo no culto, eu paro e falo, presta atenção, estou atrapalhando, porque essa palavra muda a vida e o destino eterno de alguém. Nós não estamos, eu fui numa palestra que o palestrante não era assim, joia, vai nas palestras se você quiser. Mas quando você vier ouvir a palavra de Deus, guarda o teu pé quando entrar nessa casa. Deus está falando, presta atenção. Se é Deus falando, já tem que prestar. Mas isso aqui está falando que é redobrada a atenção, mais ainda. Mergulha nessa visão, mergulha no que Deus vai falar. Foco total nisso. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Olha o verso 18. Com você, Rogério, e... Porém, firmarei minha o que, gente? Minha o que? Deus está chamando a gente para casar, meu irmão. Não, só quem é noiva de Cristo entendeu isso. Deus está chamando a gente para casamento. Se o que Deus uniu não separa o homem, ninguém vai me separar do amor de Deus. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar desse amor, nem anjo, principado, potestade, nada, nada, nada. Mas eu ainda tenho livre-arbítrio. E tem noivas que não estão aparecendo diante do altar para encontrar seu noivo. Quantas vezes as portas dessa casa se abrem, alguém, seja o pastor, ou o homem ou a mulher de Deus que for ministrar a palavra aqui, usado por Deus, clamou a Deus, pediu, Deus falou, Deus deu direção, Deus inspirou, e vem, e Deus fica olhando e fala assim, minha noiva Rogério e minha noiva, vai entrar ali, vai vir ao meu encontro, vai vir, e não veio, tinha um compromisso mais importante, está não sei o que, está não sei o que lá. Deus está chamando para aliança, não para alguns encontros de vez em quando.
Ele está chamando para relacionamento diário. Quem aqui é casado? Está tudo bem seu cônjuge aparecer em casa uma vez por semana? Hã? Claro que tem aqueles que têm uma exceção, às vezes, por exemplo, a irmã Maria e o irmão Judas aqui da igreja. O irmão Judas é caminhoneiro, então ele viaja, fica um tempo fora, volta, fica em casa. Pergunta se é o ideal. Não é. Pergunta se ele está feliz assim, satisfeito. Não está. Estamos orando para Deus abençoar e ele conseguir algo que ele não precisa mais se ausentar de casa. Ei, Deus está chamando para uma aliança com você, Rogério, e porém firmarei minha aliança, portanto entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. É Deus dizendo assim: entra na visão, entra na fé, entra na palavra que eu estou dando e traz tua família junto, porque o meu projeto cabe à tua família. No projeto de Deus cabe a nossa casa. Quem foi que deu as medidas da arca? Deus ou Noé? Não, por favor, vocês estão aqui ainda, ninguém foi arrebatado. Quem deu as medidas da arca, de que como tinha que ser construída a arca? Medidas, Deus ou Noé? Deus. Então se Deus está falando, entra, Ele sabe que no projeto que Ele deu, estava inclusa a família dele. No projeto de Deus a minha família está toda inclusa. Agora eu preciso pegá-los pela mão e trazê-los. Entra com eles, não espere eles entrarem sozinhos não, pega eles. E eu pego calma, viu? Não vai devagar. Aí chega lá o marido em casa: meu Deus, o pastor vai lá pegar você, você vai a pulso. Não é isso que eu estou falando. Lute. Pega ele em oração, ele não pode te impedir de orar. Ela não pode te impedir de orar. Há pessoas que tentam nos impedir de ser amáveis, de fazer qualquer coisa, mas ninguém pode nos impedir de orar. Até silenciosamente a gente pode orar. Eu não estou falando para você orar sempre silenciosamente, mas até assim. Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso. Olha quem que Deus procura. Deus procura pessoas para uma aliança como? Firme. Ele disse: firmarei minha aliança. Ele disse: vou dar de presente uma aliança. Vai ser uma aliança firme. Saí da igreja porque fulano não olhou para mim, porque ciclano não sei o quê. Vou sair da igreja, vou largar de lutar pela minha família. Por quê? Porque tal pessoa me decepcionou. Irmão, se toda vez que eu e você decepcionamos Deus, Ele desistisse de nós, a gente estava lascado. Aliança firme. Para com esse negócio de mas, o mais aqui é mas Noé achou graça. Porém Noé achou graça. Porém tem um homem diferente na terra. Que o mais e o porém da minha e da sua vida seja na direção de Deus e não contra a palavra de Deus. Alinhe suas palavras e ações. Não seja o quê? Inconstante. Quando o Tiago escreve, Deus fala: Tiago, escreve aí que quem for inconstante não vai receber nada de mim. É só ler Tiago 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, já está alinhado com sabedoria. Sábio não é inconstante. Quem é inconstante não está sendo sábio, está sendo tolo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida se assemelha à onda do mar que é levada de uma parte para outra. Ela não tem controle. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O inconstante não recebe. O inconstante não entra na arca, sabe por quê? Um dia ele bate o martelinho, outro dia ele não bate. Um dia ele prega, no outro dia ele não prega. Um dia ele ora, outro dia ele não quer orar. E irmão, eu não estou falando sobre termos dias difíceis. Eu estou falando quando essas coisas começam a nos dominar. Lembra que a gente começou falando sobre a terra estava cheia? Todo o tempo, os pensamentos, em todo o tempo, e todos os pensamentos eram maus. Quem lembra disso? Tem gente que vai começando a se tornar tão inconstante que o padrão da pessoa é inconstância. É inconstância. Se torna um padrão. Tudo que a pessoa começa, ela não termina. Tempo atrás, o Rogerinho teve uma atitude muito nobre, muito linda, que me emocionou. Umas 3 semanas atrás, algumas pessoas aqui, acho que presenciaram eu falando sobre isso. O Rogerinho treina futebol. E ele tinha o sonho desde pequeno de treinar futebol. E eu, pastora, vamos colocar e vamos ver. E fazia o orçamento. Não, ainda não dá. Quando falamos, agora vai dar, veio a pandemia. Parou tudo. Acabou a pandemia, vamos lá, agora vai dar. Colocamos na escolinha de futebol. E em menos de um ano de escolinha de futebol, um dia o Tiago chegou e falou: pastor, onde que o Rogerinho está treinando? Por quê? Ele melhorou demais. Meu Deus, como ele melhorou.
Eu quero pôr o Gui lá. E foi e colocou. E o Rogerinho está treinando e gosta de futebol, porque gostar é uma coisa, saber é outra. Você quer ver só? Quem é que gosta de dinheiro? Eu não estou falando de amar o dinheiro. Quem gosta de dinheiro? É isso. E quem sabe ganhar muito dinheiro e administrar muito dinheiro? Então gostar é uma coisa, saber é outra. Nem vou perguntar sobre quem gosta de cantar. Não é, tem um monte de gente que gosta. Mas quando abre a boca, e por favor, não fique olhando para... você tem que olhar para mim que eu estou pregando. Ei, presta atenção. Ele chegou e falou assim, primeiro para a pastora: mamãe, estou pensando em falar com o papai para me tirar do futebol e colocar o Israel. Mas por quê? Mamãe, eu já tenho 15 anos, eu não vou ser jogador de futebol. Porque de pequeno ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, queria entrar na escolinha e tal. E o Israel ainda é pequeno, e ele gosta, ele me vê jogando, ele gosta, dá tempo ainda. Em outras palavras, ele falou: o Israel tem salvação, eu talvez não. A pastora me falou, eu quase chorei, irmãos, que Deus conserve o coração do meu filho assim. Aí quando ele veio falar isso para mim, eu falei: Rogério, deixa eu te falar duas coisas. A primeira, o papai te colocou no futebol para você aprender, para você desenvolver. Se você for ser jogador de futebol, glória a Deus. Se você não for, glória a Deus. Eu quero que você seja aquilo que Deus te criou para ser. Eu quero que você viva o propósito de Deus, com bola no pé ou o que for, o que Deus te criou. Eu não estou pagando a mensalidade da tua escolinha de futebol, colocando sobre você uma pressão ou a expectativa que você se torne um jogador. Se você se tornar, parabéns. Mas não é essa. Não há uma pressão, não há uma cobrança e nem uma expectativa. A expectativa é que você aprenda, brinque, se divirta, melhore sua capacidade, desenvolva, realize seu sonho de treinar, de disputar um campeonato e tudo mais. E isso você vai levar para a vida. Segunda coisa, quanto ao Israel, nós vamos nos organizar e em breve a gente coloca ele também. Ele vai ter a alegria de olhar e dizer: estou indo para a escolinha de futebol, a mesma que o meu irmão, o Inho, treina. Acabou. Mas olha que coração nobre. Eu quero sair. Por quê? Para dar lugar ao meu irmão. Depois disso veio o Rogerinho: não, estou pensando em fazer academia. Aí falou: pastora, melhor me tirar do futebol e pôr na academia. Eu falei: agora ele vai no futebol até o final do ano, ou até o ano que vem. Mas ele quer fazer academia. Ele vai aprender que o que a gente começa na vida, a gente tem que ir até o fim. Mas eu entendo, ele estava com muita demanda na escola. Eu não estou conseguindo ir direito. Luta, seja firme, organiza. Enquanto der, você vai. Nós precisamos exercitar constância em nós. Eu ouvi muitas vezes do pastor Josué Gonçalves incentivando pessoas a lerem. E você lê, eu leio. Quem é que tem rede social? Zap. Tudo que você manda no WhatsApp é por áudio. Tudo que você recebe no WhatsApp é por áudio. Então você já lê e escreve. E se tem rede social, lê e escreve. O problema é que a gente às vezes não lê e não escreve coisa de qualidade. Nossa, eu não sei se terça-feira que vem eu vou pegar minha turma de homem ao máximo e falar: semana você não lê os 2 capítulos, eu vou dar uma palavra, você obedece ou não, uma semana sem mexer no celular. Não, pastor, eu preciso dele trabalhar. Então leva a sério o seu momento com Deus, porque não é brincadeira, não estamos perdendo tempo. Mergulha. A Bíblia diz para a gente não dar pérola aos porcos. Deus me livre de ser chamado de porco, porque recebi o maná e desprezei. Não dei minhas desculpas porque eu tenho dificuldade. Não tem dificuldade porque lê outras coisas. É questão de prioridade. E o pastor José falava: leia. Ele falava: já peguei livro ruim para ler. Comecei a ler, parecia que era bom, era horrível o livro. Mas falei: vou até o fim, só para exercitar. O que eu começo eu termino. Eu acho que mais gente já passou por isso. Deu ruim uns 3 anos atrás, comecei a ler um livro que parecia muito bom. A pastora me deu de presente. Não vou fazer propaganda, quase que eu falo o nome do livro. E o pior é que o primeiro capítulo era muito top. E eu até postei falando, li e comentei, gravei um stories. Aí uma pessoa que há muito tempo eu não vejo mandou: pastor, eu estava procurando um presente para dar para meu marido, não sabia. Obrigado, vou comprar esse livro. No capítulo seguinte eu desisti. Eu desisti de continuar falando do livro, não de ler. Fui até o fim no livro. Falei: caramba, a irmãzinha lá caiu, e minha culpa. Porque eu espero que Deus tenha alguma coisa para falar através desse livro. Mas eu fui até o fim. Aliança firme.
alinhe suas palavras e ações, não seja o quê? Inconstante. Olha o que diz o verso 22. Noé, porém, fez quanto, gente? Noé fez quanto, gente? Tudo, assim como todos os pensamentos em todo o tempo das pessoas era ruim, a Bíblia diz que Noé fez tudo. Deus está procurando gente que o adore em tudo, o ame em tudo, de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Por isso eu tenho que perdoar, porque não pode ficar um pedacinho do meu coração com rancor, não pode ficar um pedacinho do meu coração com a pornografia, não pode ficar um pedacinho do meu coração com a idolatria, com a mentira, com a avareza. Tem que ser todo de Deus. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia o quê? Ordenado. Irmão, você fez como Deus falou? Então, pastor, eu fiz uma parte, mas outra parte eu não dei conta. Então Deus errou quando deu uma missão para você? Porque Deus me deu a missão de pregar, mas Deus nunca disse para mim que seria fácil. Na verdade, eu hesitei e não quis entrar, justamente por saber que seria difícil, mas eu sabia também que era maravilhoso. Não é murmurando, dizer, gente, anunciar o evangelho é a coisa mais incrível, mais maravilhosa que tem. Mas como qualquer outra coisa tem suas dores. Só que algumas pessoas têm as suas dores de segunda a sexta, na empresa, bate o cartão, vai para casa e acabou, a empresa ficou para lá. O ministério não para. O coração da gente não para. Eu posso não estar recebendo uma mensagem, ligação, atendendo ninguém, mas eu continuo às vezes pensando, e aquela pessoa que está com aquele problema, e não sei o que e tal. E aquela pessoa que a gente deu uma orientação pela palavra, e a pessoa não deu crédito, e está piorando, e vai se afundar cada vez mais, e ela não está dando ouvidos. Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Noé não tentou argumentar com Deus, dizer, Deus, não dá para fazer bem do jeito que o Senhor falou. Deus já sabe a sua estrutura. Deus sabe até onde eu e você podemos ir. Se Ele mandou ir, vai. Se Ele mandou fazer, faça. Se Ele mandou falar, fale. Se Ele mandou amar, ame. Se Ele mandou perdoar, perdoe. Se Ele mandou ser fiel, seja fiel. Ah, pastor, mas vai faltar. Então você não crê na palavra de Deus de verdade. É tudo exatamente conforme Ele mandou. Infidelidade está se tornando comum. É um tal de gente que levanta a mão e diz que vai fazer sim para Jesus e depois diz não. Chega. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, a Bíblia diz que Maria vem e pede a Jesus que faça alguma coisa. Jesus diz, que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. E a Maria então olha para o coordenador da festa, chama o homem que está coordenando, os garçons, e diz, façam tudo o que ele disser. É exatamente isso aqui. Maria disse, façam tudo o que Jesus disser. Noé fez tudo que Deus mandou. E o Rogério está fazendo tudo conforme quem diz? Ah, conforme uma pessoa falou, porque não sei o quê, porque fulano me deu uma simpatia, trazer o marido de volta. Ah, o outro falou não sei o quê, o outro falou assim, faz jogo duro que você vai ver. Outro falou, gente, é muita gente falando, e pouca gente ouvindo Deus antes de falar. O nosso maior problema é quando a gente fala antes de ter ouvido Deus. Esse é o nosso maior problema. É falar sem ter ouvido Deus. E Deus falou, ai daquele profeta que levantar a voz e falar, se eu não disse. Dá até medo de vir aqui pregar. Temor. Ei. Ah não, pastor, mas a pressão, mas o meu gênio, mas a minha personalidade, o meu temperamento, o meu jeito de ser. Faça tudo exatamente como Deus mandou, não como o teu gênio, temperamento, personalidade mandou você fazer. Ah, mas todo mundo do bairro fez assim, mas eu não sou todo mundo do bairro, eu sou filho de Deus aqui no bairro. Mas todo mundo da minha família, mas eu sou sal da terra, luz do mundo dentro da minha família. Eu vou fazer tudo exatamente como Deus me mandou. Ainda que isso aborreça alguém, eu vou fazer como Deus mandou. As medidas vieram de Deus, o material foi Deus que falou. As instruções eram de Deus. Por quê? Porque senão o barco afunda. Está cheio de gente fazendo um barco meia boca e não sabe porque que a família está afundando. É porque um dia a pessoa dá um passo na direção de Deus, outra ela dá em direção à carne dela. Um dia dá em direção a Deus, outro dia dá o que os outros falaram. Um dia dá na direção de Deus, outro dia dá no que ela acha, pensa, sente. Irmão, imagina essa arca com uma madeira inteira e outra pela metade, uma inteira, outra pela metade.
uma parte inteira e outra com buraco. O que ia acontecer com Noé, a família e os animais? Afundar. Está cheio de gente afundando, porque faz uma coisa do jeito que Deus mandou e outra do jeito que quer fazer, outra do jeito que Deus mandou, outra do jeito que alguém falou. Irmão, quem tem muito argumento está tendo pouca obediência, porque eu preciso argumentar quando eu não obedeço. Quando eu obedeço eu não preciso nem explicar. Não, deixa eu explicar. Se tem muita explicação, tem pouca obediência. Qual foi o comando de Deus? Qual foi a palavra? Qual foi a visão? Foi essa. Então é isso que eu tenho que fazer, acabou? Acabou. Não, mas é que é isso. Vai lá o Noé, estão chamando ele de gagá. Deus, cansei, perdi a paciência, hein? Ó, eu vi, meus filhos estavam rindo, que os amigos estavam, eu acho que meus filhos também estão zombando de mim. Ele continuou construindo. Eu acho que minha mulher estava falando com uma amiga dela, aquela mulher só fala coisa que eu não peço. Acho que a minha mulher também não está acreditando. Continua construindo. Continua construindo. Você pode dizer para quem está do teu lado, diga, continua construindo. E falando. Deus mandou construir e pregar. Deus mandou. Ah, como assim, pastor? Põe o tópico para mim e a gente já vai para outro texto. Põe rapidinho, por favor. Vamos lá. Faça tudo exatamente conforme a palavra de quem? De Deus, e Ele te abençoará. Alguém quer ser abençoado? Põe 2 de Pedro 2, verso 5 aí para mim, por favor. Olha o que diz aí 2 de Pedro 2, 5. Olha só. Não poupou o mundo antigo. Pedro está falando sobre Deus. Mas protegeu quem? Protegeu quem? Noé, que proclamava o quê? A justiça. E 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Põe no meio da revista corrigida também, por favor. Presta atenção aqui. ARC. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé. O que diz aí? Pregoeiro da justiça. Noé construía e pregava. Tem gente que não faz nem uma coisa nem outra, nem constrói na palavra, nem fala de segundo a palavra, mas quer os resultados, quer as promessas. Eu preciso falar segundo Deus, eu preciso agir segundo Deus. O que está influenciando o meu e o seu modo de falar e de agir? Quando alinhamos o nosso modo de falar e de agir segundo Deus, se prepara, porque Deus vai abençoar nós e a nossa família. Põe o tópico aí para mim, por favor. Presta bem atenção nisso. Uma geração corrompida e incrédula, toda ela naquela época, nos dias de Noé, não mudou a essência, palavras e atitudes de Noé. A essência de Noé continua ali, preservada. As palavras de Noé, não tem jeito, bando de pecador, Deus, destrói tudo logo, que eu também perdi a paciência, vai tudo para o inferno, vão, para o diabo que os carregue, cansei. Foi assim que Noé fez? Por isso salvou sua família. Alguém quer sua família salva? Quanto você quer sua família salva? A ponto de você diminuir e Deus crescer? Porque vai precisar disso. Se eu e você crescermos muito, nosso jeito, nosso temperamento, nosso, enchendo do nosso, enchendo dos outros, enchendo do mundo, enchendo da circunstância, enchendo da crise, enchendo do governo maligno, enchendo disso, daquilo. Hoje eu e o pastor estávamos saindo aqui da igreja. Aí tinha um carro que passou por cima até do cone que fica ali na frente para segurar a vaga. E saiu atropelando o cone. Eu olhei e falei, mas esse povo é folgado. Aí a pastora falou, tem uma notificação aqui. Irmãos, eu não fico falando, mas a gente está debaixo de uma guerra espiritual e uma perseguição. Eu evito ficar falando, fazer sensacionalismo, mas nós estamos. Ore pela igreja, ore por essa casa de oração. Mas não adianta só você orar, está na hora de participar mais também, né? Quem vem na oração das 3? Quem vem na oração das 5? Aí está dizendo, não pastor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas você está junto com a gente na guerra mesmo? Você espera que os outros guerreiem? Tem gente que eu dei um comando, quer prosperar, quer crescer, quer dar fruto. Assuma um compromisso assim, assim, assim. É exatamente conforme a inspiração que Deus deu. Não é pela metade. Se tiver buraco no barco, vai afundar. Pode ter a promessa mais linda que for, vai afundar. Um pequeno buraco faz um rombo. Eu já contei aqui do Batomushi. Quer eu falar do Batomushi? Tem o Batomushi que quem é mais antigo conhece, sabe da tragédia que teve. O Batomushi é o Titanic brasileiro. Mas eu cresci indo com meu pai para a beira do rio. O Rogerinho está com a cara assim, o que é Batomushi? Não falei Baton Rouge, falei Batomushi. Depois vão procurar no Google tudo errado ainda.
Aí eles não sabem, né? Ainda de Marcelo, eles vão procurar coisas que não tem nada a ver. Eu ia com meu pai para um rancho, a gente chamava de rancho, gente, mas o que tinha era um alpendre lá, umas paredes mais ou menos cheias de buraco, um telhado mais ou menos, tinha mais morcego dentro que fora, um fogão a lenha, uma cisterna e um buraco para fazer as necessidades fisiológicas. E a gente ia lá e passava, às vezes, sexta até domingo lá, eu com meu pai e os pescadores, tudo doido lá, o pessoal. Aí, irmão, o pessoal falava que tinha o monstro que aparecia, sabe aquelas coisas que sempre... E não sei o que, lobisomem, isso e aquilo, irmão, dormia trancado lá, o lampião, não tinha energia elétrica, tinha nada. Mas tinha um barco, uma canoa lá, um barco. Só que o barco tinha um furo, irmão. Eu nunca parei de pensar, mas estou pensando agora. Por que cargas d'água aquele monte de homem nunca levou para soldar o bendito furo? Aí a gente atravessava dali de onde estava o rancho ali, e vou marcar com meu pai quando for para Ribeirão, para levar o Rogerinho e Israel fazer essa travessia. O furo, nós dentro do barco, podia ir 3, 4 se fosse só criança bem leve, se não 2 ou 3, se fosse adulto só 2. Para atravessar, porque tinha uma ilha que a gente chamava de ilha em frente, que era uma coisa de areia lá. Então, na ida, era a favor da correnteza, só dava as 2, 3 remadas, já atravessava, pegava a correnteza e chegava lá. Mas na volta, irmão, tinha que remar rápido e arrancar a água do barco. Rema, então a criança pegando balde, jogando água para fora, e adulto remando, porque está contra a correnteza e o barco está enchendo d'água. Tem gente que está vivendo uma família assim, porque fala uma coisa e faz outra, ou porque faz uma coisa e fala outra. Palavras têm poder de construir e de destruir, atitudes também. As duas têm que estar alinhadas. Quem está entendendo? Para a gente terminar, vem comigo em Atos capítulo 1. Enquanto você abre em Atos, eu vou falar mais uma coisa para você, que a gente vai ver em Atos e que a gente já viu em Noé. Irmãos, a Bíblia diz que Noé, quando Deus chamou, ele era construtor de barco? Não. Que era pastor, pregador, profeta? Também não. Só diz que Noé fez o quê? O que aconteceu com Noé? Ele achou graça, favor diante do Senhor. E aí Deus levanta de um homem, que Deus nem fala qual era a ocupação dele. Deus levanta desse homem um profeta e um construtor de barco. E ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, e um homem que não perdia a sua família, porque enquanto ele está construindo o barco, estão chamando ele de louco, e a família pode ir embora. Enquanto ele está pregando, estão chamando ele de louco, porque ele está falando sobre dilúvio, e não nem chovia sobre a terra. Naquela época, na madrugada, só o orvalho subia e regava a terra, não tinha nem chuva. Ele falava sobre algo que era loucura. Como alguém já disse aí, virou meme aí, todo mundo achava Noé louco, chamava Noé de louco, até o dia que choveu. O dia que choveu, Noé não é mais o louco. Noé é o único que pode nos salvar. Só que agora ele está do lado de dentro da arca, com a família dele, e quem fechou pelo lado de fora é Deus. Já para não ter jeito do Noé ser coração mole, Deus fechou. Assim é o juízo final. Nós não vamos dar um jeitinho de passar alguém. Quem fecha e quem abre é Deus. O tempo de construir um caminho para levar a gente para dentro é agora. As nossas palavras e ações interferem. Depois não tem mais o que fazer. Alguém aqui crê que foi chamado para servir a Deus? Se você é cristão, foi chamado. É agora o tempo. Quando estiver no céu, não precisa fazer mais nada, tá? Quem está lá, quem não está, não vai ter. Não tem, irmão, como chama? Purgatório. Não, eu vou ser pregador do purgatório. Você vai ver só. Ei, a capacidade de Noé, põe o tópico para mim, por favor, o próximo tópico, antes da gente ler. A capacidade de Noé, a habilidade dele foram multiplicadas. Olha só, com a bênção de Deus, nossa capacidade e habilidades vão além do natural. Irmão, é natural alguém construir a arca, cuidar da família, pregar, fazer tudo isso ao mesmo tempo, sendo chamado de louco? Não, mas quando nós obedecemos a Deus, a gente tem sobre nós a bênção do Senhor, e é com a bênção de Deus que a nossa capacidade vai além do natural. Deus vai te dar uma capacidade que você jamais imaginou, só porque você está obedecendo a Ele. E vamos terminar em Atos 1, verso 1, diz: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou ao que está escrito aí? Ao que? A fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu a quem?
aos apóstolos o quê? Diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. E lhes falou do que, gente? Do reino de Deus. Tudo que Jesus fazia e ensinava, palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Você pode dizer comigo? Fazia e ensinava. Palavras e ações alinhadas. Alinhadas ao que? Ao propósito. Qual que era o propósito de Jesus na terra? Morrer numa cruz, ok. Mas não era só isso, era pregar. Ele morreu para nos levar para o reino dos céus. E tudo que ele falava era sobre o reino dos céus. Palavras e atitudes alinhadas. Quer levar alguém para o céu? Você está decidido a não desistir da sua família e vê-la salva? Palavras e atitudes alinhadas vão trazer vida e bênção para nós e para nossa família. Nos 40 dias que Jesus andou aqui, antes desses 40 dias, entre a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição no domingo, onde que ele esteve? Onde que ele esteve os 3 dias morto, gente? Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, onde Jesus esteve? No deserto, no inferno. O deserto me levou para o pecado, tropecei. No inferno. A Bíblia diz que Jesus foi até pregar os espíritos em prisão. Quem já viu isso? Ok. Foi libertar quem era dele. E voltou. Voltou de onde mesmo? Vocês têm medo de falar, né? Eita gente. Voltou de onde? E voltou falando de acho, inferno, raiva, que ódio. Foi assim que Jesus voltou? Nem o inferno contaminou Jesus e você fica aí dizendo que está contaminado por causa das coisas que estão acontecendo. Nenhuma geração inteira corrompida contaminou Noé. O que nos contamina é a falta de mais comunhão com Deus. Se a gente mergulhar na comunhão com Deus, o pecado vai bater a porta, a tentação vai bater a porta. Raiva, ódio, pornografia, roubo, desonestidade, infidelidade ao próximo, infidelidade a Deus, falta de compromisso, tudo isso vai continuar tentando bater na porta. Mas se a gente estiver mergulhado em Deus, a gente vai dizer não, 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 não e não. Deus está chamando para palavras e atitudes alinhadas. A gente vai continuar sendo tentado quando apertar, segurar o dízimo, desonrar um voto que fez, desonrar um compromisso que assumiu. O marido deixar de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deixar de honrar, não é suportar, honrar o marido como ao Senhor. Mas ele, mas ela. Se ele vai para o inferno, você quer ir junto? Então se ele errou, ele responde pelo erro dele. Não vai você errar também não. Mas ele errou, agora me dá o direito. Ela errou, me dá o direito. Eu prefiro fazer tudo exatamente como Deus mandou. E Deus mandou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente como Deus mandou. Deus mandou a mulher sujeitar, honrar seu marido como ao Senhor. É exatamente como Deus mandou. Filhos honrarem, respeitarem seus pais como... Pais não provocarem a ira, nos encorajarem seus filhos. É como ao Senhor. É como, exatamente como está escrito. Põe o tópico para a gente poder orar, por favor. Vai lá. Noé e Jesus andaram com suas palavras e atitudes, o quê? Alinhadas com o propósito de Deus e foram bem-sucedidos. Alinhe e seja também. Deus quer que nós sejamos mais que vencedores. Quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode...